Boa tarde, pessoal. Sábado, vamos conversar um pouquinho sobre o Mestre e a Margarida, né? Do Mikhail Bukowski. Gente, vamos falar desse livro, vamos falar de tudo que está acontecendo. Primeiro encontro, eu sempre separo um material introdutório e breve biografia sobre o autor, né? Então, deixa eu começar aqui pelo começo, vamos colocar assim. O que vocês acharam do livro? A meta foi boa, foi tudo tranquilo, muito desafiador, vocês estão pegando. Alguém aqui não tinha muito conhecimento sobre a União Soviética. Eu mandei algumas coisinhas no grupo, só para a gente criar umas bases. Essa primeira meta para mim está tranquila, até o momento. Por enquanto eu dei algumas risadas, mas vou esperar até o fim para ver se essas risadas são merecidas, são adequadas mesmo, viu? Não sei se é motivo de risada não, mas enfim. Eu tô achando muito divertido. Até o gato que pega bonde, eu acho divertido. Eu também estou achando bem divertido, assim. E a meta eu achei que ia ser muita coisa, mas deu para chegar direitinho. Isso deu bem legal. Gente, eu tô rindo e aí do nada vem um monte de sangue e violência. A gente vai ver que ele usa a sátira como uma ferramenta, né, uma arma nesse livro. Então, para fazer a gente realmente questionar por que a gente está fazendo, a gente está rindo de uma coisa tão dramática, né? E o humor aqui é para mascarar o desespero. Eu dei umas pesquisadas aqui sobre esse livro, tentando não pegar tantos spoilers, não queria estragar a minha experiência também como leitor. Mas eu acho que não, ele não tem spoilers assim, que tipo... vão impactar. Tem uns spoilerzinhos, mas nada que seja problema. Eu acho que esse é um livro de pesquisa mesmo. E cresce bastante. O site que a Jan mandou, ele está em vários idiomas, tem como colocar em inglês e colocar o navegador para fazer a tradução automática, tá? É um site fantástico, vai analisar capítulo por capítulo. Eu falei para Jamile, pensa numa pessoa obcecada. Foi o criador desse site. A pessoa ficou obcecada. Sabe aquela história, eu estava obcecado, eu acordava pensando não sei o quê, eu dormia pensando, é esse site. Comprei um iOS, estou imerso num parque aquático chamado Mestre Margarida. Nossa, gente, ele tem muita coisa aquele site, vocês não fazem ideia. Você para ficar assim, 10 minutos nele, você fala assim, não é possível que tenha tudo isso aqui dentro. Exatamente. E como eu comentei com vocês, né, eu já tinha mandado lá no tópico específico da leitura, o Bukowski, ele tinha um sentimento muito forte de inaptidão, porque ele se considerava e era considerado um grande autor, mas viveu num país e num período onde essa genialidade dele não era bem recebida. E ele foi podado muitas vezes, né, no seu exercício de escrita. E aí a gente chega numa grande discussão que eu acho que talvez seja uma das maiores discussões que a gente vai ter quando terminar esse livro, né? E principalmente pela própria propaganda e discussão que o autor traz dentro da obra. Até com esses gabinetes culturais, né, que ficavam de olho no que as pessoas estavam fazendo e controlando esses símbolos. A gente ainda é capaz de fazer arte pela arte ou tudo é político? A arte é só arte ou ela ainda se torna uma performance política, socialmente falando? E esse livro ele vai discursar muito sobre isso e, ao mesmo tempo, acho que a gente não vai chegar numa conclusão exata. Tá? Quando a gente chegar lá no último encontro, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E o que vocês acham? Marcelo, pode falar? Essa questão que você colocou agora, Karine, me lembrou um pouco a situação do compositor russo, Shostakovich, que teve sérios problemas com o Stalin. Ele às vezes fazia uma coisa por encomenda, às vezes não fazia por encomenda. Ele sempre teve uma relação tensa com o Stalin. Ele foi o maior compositor russo da época. Sim, essa perseguição e esse sentimento de sufocamento mesmo que os artistas sofreram na época não foi uma coisa exclusiva de um ou dois, todos passaram por isso. Inclusive, quando a gente pensa na Rússia, a União Soviética em si, e o ápice desse governo, a ideia da literatura ou da arte satírica, ela ficou muito popular
porque a única forma que as pessoas tinham de falar ou tocar em temas sensíveis era através do humor. Até porque a gente vai ver aqui alguns elementos que a gente pode colocar como surreais, surrealistas, fantásticos, ou até mesmo associar ao autor que era fã do Gogol e etc., como esse maravilhoso, né? Só que se a gente pensar num contexto de guerra, conflito, e até o que eles estavam passando, esse desconectar da realidade era algo real. Que nem hoje. Gente, hoje eu acordei de manhã com a notícia de que não teve tempestade aqui no Rio, porque o Rio de Janeiro renovou seu contrato com aquela ONG, né, climática, a cacique não sei o quê. Cobra Coral. Cobra Coral. Pelo amor de Deus, hein, meu? Então, assim, a gente vive o maravilhoso, o surrealista o tempo todo. Só que quando a gente coloca na arte ou coloca na literatura, parece que é proposital, mas não, a vida é uma eterna comédia, sabe? O exercício de viver é viver em meio a isso, essa coisa que é cômica e absurda ao mesmo tempo. Me lembra alguns romances do Dostoiévski, tá? Que eram chocantes e ao mesmo tempo ficava dando risada. E é isso. Quem também escreve assim... qual é o nome daquele autor que escreveu a comédia? Ele escreveu a Comédia Humana, esqueci o nome. Balzac. Exatamente. A Comédia Humana é uma coletânea sobre causos, sobre a vida humana, e como é que ele narrou, como é que ele botou o nome ali? Comédia Humana, exatamente por isso. Então, essa ideia desse olhar brincalhão, por mais que a gente se sinta meio dolorido por estar rindo de coisas sérias, eu achei muito proposital e muito bem feito da parte dele. E eu acho que a gente vai rir ainda mais. Podem falar? Eu falei que eu estou tomando cuidado com as risadas justamente por conta dessa questão. Esse começo do livro me lembrou um outro livro chamado Ardil 22, que conta a história do sujeito que está na Segunda Guerra Mundial, né? Ele quer sair de uma situação que não tem jeito. São mostrado várias coisas ali que a gente dá risada, mas se parar para pensar, a gente vê que é uma situação totalmente absurda, não tem sentido, sabe? Olha o spoiler que eu vou ler esse livro ainda, do Ardil 22, então Não quero ler esse ano. Não, mas não é, Victor, é uma situação geral, não é uma coisa específica, é uma situação geral, você vai ver ainda. Eu espero que você goste. Eu conheço a premissa do livro, por isso eu quero ler, mas eu ainda não tive coragem de começar. Mas é isso, né? Eu acho que eu vou cortar o assunto de Ardil, porque eu também quero ler, tá? Não vamos falar dele, não. Fica só a recomendação. Não, mas isso não é spoiler, a premissa do livro. É trazer essa comédia no meio da tragédia. Você fica assim... Eu não li também não, mas é a premissa dele, não é spoiler. Vamos ler. Eu também não conheço, mas o que eu sei é sobre a burocracia, digamos assim, né? Uma crítica à burocracia. Foi o que eu li em algum lugar. Perfeito. Então, vamos começar um pouquinho sobre o autor, um pouquinho sobre a obra e depois os capítulos. Então, o Mikhail, depende de como você vai pronunciar, ele nasceu em Kiev em 15 de maio de 1891, se formou, a primeira formação, né, originalmente ele se formou em médico, exerceu a profissão, inclusive parte desse estudo de medicina entrou nos seus livros, ele tem uma coletânea de contos aqui no Brasil que fala sobre diários de um jovem médico e algumas outras coisinhas lá. Ele depois se interessou por literatura e por teatro, isso influenciou, inclusive, muitos vão elogiar o tempo todo os elementos da medicina que ele coloca nos seus livros, porque realmente tinha um fundamento. Em 1921 ele se mudou para Moscou, e ali ele começou a escrever O Mestre e Margarida, em 1928. Ele foi casado, se eu não me engano, 3 vezes, e quando ele começa a trabalhar na obra O Mestre e Margarida, e eu vou falar O Mestre e a Margarida, porque eu gosto de dar muita ênfase à Margarida, que ela vai aparecer logo, logo, a gente vai ver aqui que, assim como nas obras do Goethe, a gente tem uma grande importância para o papel feminino, tanto como auxiliadora como salvadora, aqui a gente vai ter algo similar. Mas a personagem da Margarida, ela vai ter algumas notas, algumas camadas diferentes de outras interpretações que a gente teve até o momento das obras de Pacto Fáustico, né? Porque o homem, ele era o homem da ação, e a mulher, ela estava ali meio que a sofrer as consequências junto com o homem, Margarida e Fausto, né? E aqui talvez a gente encontre uma ideia um pouco diferente, tá?
desse relacionamento que a gente já viu sendo abordado em outras obras. E a gente vai ver que devido à censura que ele sofreu, né, tanto política quanto cultural, no regime de Stalin, ele queimou o primeiro manuscrito em 1930, 2 anos a primeira tentativa. Depois, ele manteve ali algumas anotações, mas não voltou nisso. Ele não se sentia que tinha futuro como escritor dentro da União Soviética, então ele vai se mudar para alguns países, e no meio dessas andanças, em 1931, ele volta a trabalhar novamente no manuscrito que ele tinha, uma cópia salva. E ele trabalhou nisso por 12 anos, faleceu em 1940, já casado com a terceira esposa. Mais ou menos, um pouco antes, ele chegou a publicar uma versão cheia de cortes, totalmente remasterizado, vamos colocar assim, e recebeu críticas positivas e negativas. Ele não ficou satisfeito com isso, e um dos grandes pesares da vida dele foi esse livro. Portanto, que mesmo depois do seu falecimento, a esposa dele, a Helena, sentiu um grande incômodo, encontrou parte das anotações, um outro manuscrito não tão censurado, e ela fez a revisão e publicou Mestre Margarida. E então o livro que a gente tem hoje, esse livro fantástico, é o trabalho da vida dele e também o trabalho da vida da Helena. E a gente vai ver que o olhar sobre a figura da Margarida aqui tem um pouco do relacionamento dele com a terceira esposa. Então, a gente vai ver que aqui a gente vai ter 3 núcleos nessa história. É um pouco diferente do que a gente está acostumado. E aqui eu deixei uma ordem, mais ou menos, de começou a trabalhar em 1928, tentou publicação, não conseguiu, reiniciou o romance em 31, em 36 publicou, em 1940 morreu, e aí teve toda a situação, o governo, a gente sabe, caiu, e aí finalmente ele conseguiu publicar. Só que, se eu não me engano, na União Soviética, que a gente conhece hoje como a Rússia, esse livro foi publicado muito tempo depois, tá? Realmente foi uma situação bem complicada. E a gente vai ver um elemento aqui muito interessante nesse livro, que é a discussão do ateísmo militante, tá? A ideia de que, para a União Soviética, a figura de Jesus ela precisava ser desmistificada. O elemento santificado deveria ser retirado, e, a partir disso, gerar uma descredibilização da religião e, ao mesmo tempo, liquidar a figura de Jesus como Salvador. Então, ele é reduzido a um homem comum e depois ele é reduzido a nada, porque aí começa a se contestar as evidências históricas da existência de Deus e de Jesus e da Bíblia, etc. E isso a gente pode colocar num olhar aí, perseguição a cristãos, etc. Mas era um projeto governamental, né? Se você precisa que as pessoas coloquem a pátria, o Estado e o país acima da constituição de família e laços parentais, etc., essas coisas acontecem, tá? Isso é utilizado, não foi utilizado apenas pela União Soviética, outros regimes totalitários fizeram o mesmo. Tem um livro bem interessante, mas difícil de ler, no sentido de ser um tantinho complicado de você aceitar algumas coisas, A Mãe do Gorky. Eu e a Jane, inclusive, a gente leu e a gente conversou sobre a ideia de que o Gorky ele cria Jesus e seus discípulos, mesmo sem a intenção. Tem uma interpretação... Mesmo sem intenção, não. Com total intenção, mas que... Com intenção, mas é importante a gente entender que tanto a religião como a não religião, tudo na vida pode ser usado como ferramenta de manipulação. Tudo na vida. A religião e a não religião. Sempre vai ter. Então, assim, esses discursos unilaterais não rola, porque tudo pode ser usado. E quem trouxe essa ideia, e quem cunhou essa ideia de, inclusive, apagar o Jesus histórico, foi o Bruno Bauer, que era um teólogo alemão, seguidor de Hegel, e que ele ganhou um prêmio, Hegel de ser, por ter criticado Kant, que a gente vai falar que Kant viveu a vida para provar a existência, foi o contrário. Hegel é complicado, tá, gente? Ele tinha algumas ideias filosóficas bem, assim,
de liquidar realmente a consciência humana. Então, quando você estuda a filosofia dele, você sai assim, meio perturbado das ideias. Mas Kant era difícil. Eu peguei Kant esses dias para ler e falei, esse bichinho, você é complicado também, né? Um homem complicado, já dizia a tradutora de Odisseu. No primeiro capítulo, ele menciona que o Kant está bem distante, né? Exatamente. E aí, seguindo, né, falando um pouquinho com a obra, a gente vai ver que a publicação oficial de uma versão que a gente conseguiu, que tem hoje, ela foi publicada em 67 e depois 69. E aí, boa parte do que a gente tem hoje foi realmente o desejo das pessoas de manterem grandes livros e não cederem, né, a censura que aconteceu e acontece em qualquer regime, tá, gente? Qualquer período que vocês estudarem e tiver regime totalitário, você vai ver que sempre existirão pessoas transgressoras que vão lutar contra, com méritos e deméritos, tá? Porque nenhum lado é perfeito, todo lado é político, então todo lado é movido por interesses próprios, né? E aí, a gente vai ver esses 3 núcleos. A gente vai ver primeiro Moscou, soviética, anos 30, uma ideia sátira de burocracia, vai falar sobre ateísmo social, vai falar sobre, como eu comentei, essas organizações culturais que elas estavam nas expressões artísticas e influenciavam diretamente as massas. Então, a gente tem uma ideia muito forte sobre cobiça e corrupção. Inclusive, nessa própria meta, a gente vai ter um pouco disso, né? Só lembrando, a gente tem a Primeira Guerra, aí no finalzinho da Primeira Guerra a gente tem a Revolução Russa, e em 22 já tem a Guerra Civil Russa. Então, depois de todo esse paranauê. Isso aí. E lembrando que a Rússia também estava passando por um momento bem complicado, economicamente falando. Previamente, antes disso, a gente vai ver grandes autores criticando a ocidentalização da Rússia, muita discussão sobre direitos civis, porque a Rússia ela vivia sob um sistema de classes, né? Há o quê? 50, 60 anos antes disso. Então, a Rússia, ela, em mais ou menos uma parcela de 80 anos, ela passou por muitas revoluções, tá? Sociais e econômicas. E aí, a gente tem uma outra história dentro de uma história. Nós vamos ver uma versão ali meio romantizada de Pôncio de Pilatos sobre Yeshua, não sei como que vocês vão pronunciar, que é Jesus, e a gente vai ter um momento onde a história vai parar para contar essa testemunha ocular que seria o diabo sobre esses eventos, né? Jan, você quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? E, no meio de tudo isso, a gente vai ter uma outra esfera acontecendo. Além do plano material, que seria nós aqui, nós vamos ter elementos sobrenaturais que entram aqui como uma sátira, que é o Roland, ou Voland, depende de como vocês vão pronunciar, que eles aparecem ali com magia, né? Ele mesmo fala que ele é denominado diabo, mas ele não é necessariamente o diabo, ele é convidado como se fosse um mágico, né? E me lembrou muito aquele Aleister Crowley, que era muito famoso, um satanista muito famoso, que ele fazia essas coisas, tá, gente? Ele era convidado para fazer. Quem? O Crowley, aquele que o Henry esbarrou numa baladinha e ficou com medo. Se lembra, não? O satanista. Ah, sim. Ele era convidado para fazer isso, tá, gente? Nossa, tem uma conversa super tensa no bar com o cara. Lembrei agora, em Paris é uma festa, lembrei. Acho que ele era conhecido ou admirado pelos Beatles, alguma coisa assim, não é? Sim. Babado, tá? Várias personalidades famosas. Mas as teorias da conspiração dá para gerar aí, viu? Dá. Inclusive, vai ter um determinado baile aqui que depois eu vou mandar umas fotos de uma festinha de rico, que vocês vão sentir o clima, porque eu só fico imaginando que é esse tipo de festa. Quando chegar, vocês vão ver, vou mandar para vocês. Mas o Crowley, ele é o satanista hoje, acho que mais conhecido na história, e eu imaginei um pouco do Voland do mesmo sentido que o Crowley, tá? Depois vocês podem pesquisar sobre quem foi ele, eu vou mandar depois um linkzinho falando quem ele era. Mais conhecido que o Paulo Coelho? Mas
Mundialmente. Crowley era É mundialmente. porque o Paulo, as pessoas acabam conhecendo ele muito mais como escritor do que como pelas partes de bruxaria e tal que ele fazia. Marcelo, Silvia, podem falar. Não, eu só queria fazer uma lembrança aqui. Quando você falou, Karine, do pessoal lutando para manter o conhecimento, né, apesar de tudo, eu me lembrei do livro Fahrenheit 451, bem no finalzinho. Sim, o ser humano dá um jeito. Muito bom, gostei dessa analogia, Marcelo. Silvia, pode falar. Tá sem som, Sil. A mãozinha tá levantada para não sair no som. Tá sem som. Não ouvimos. Mas, enfim, não sei se acha que levantou sem querer. Sem som. Tenta sair e voltar, mas sem som ainda. Não te ouvimos. Enquanto a gente espera, eu queria comentar sobre a questão do demônio estar lá com Pilatos e alguma coisa relacionada a Jesus, que para o cristianismo é Deus, e daqui a pouco ele está na União Soviética relacionado com um cara totalmente desimportante para matar o cara. Eu acho é muito uma decadência do demônio. Mito, pelo amor de Deus. Uma decadência do demônio. Ele já nasceu decadente, ele caiu, pô. Eu penso que ele não é decadente, eu penso que ele não é tão poderoso como ele acha que é, porque senão ele não precisava eliminar algumas pessoas para fazer o que ele quer, né? Mas peguem a epígrafe desse livro. Eu ia falar sobre isso, calma. A epígrafe desse livro sou parte da energia, ele já falou sobre isso, sou parte da energia que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. Ele tá a provar que Deus existe. Entendeu? Para o diabo existir, Deus tem que existir, né? Se o mal existe, automaticamente o bem existe. Então, É o Yin e Yang, né? Você não Gente, pode acreditar que não existe. Silvia, não tem como ter sido bloqueado pelo número de participantes, não. O meu Meet, ele é pago. Então, ele aguenta um monte de gente. Não tem que ter sido desativado, não. Ué, todo mundo tá podendo abrir. Você apertou lá e aparece isso? Que estranho. Clica aí no negocinho dela, Jean. Ver se você consegue mexer. Se alguém bloqueou, é você. Poxa, queria ouvir se eu... Olha, eu vou ir seguindo, você dá uma olhadinha enquanto isso, Jean. E se qualquer coisa, manda um áudio ou escreve lá, por favor. Desculpa. Problema, gente. E aí, a gente tem a história acontecendo nessas 3 linhas. A gente não pode ativar o som de ninguém. A pessoa só pode ativar para a pessoa. Eu posso desativar, mas ativar eu não consigo. Louco. Porque alguém quer te censurar, assim. E aí a gente vai ter uma comitiva bem interessante chegando, né? Com elementos fantásticos. Depois a gente volta nisso. Esse material fica depois para consulta, mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre eles, não. Mas a gente vai ver aqui um secto bem surrealista. Ainda falta uma mulher ali, tá? Uhum, tem uma mulher. vai aparecer. A gente está falando de bruxos, a gente vai ter uma bruxa também. E a gente vai ver aqui algumas coisas que vão acontecer, né? Intenções que a gente vai pegar no grupo desses demônios e a própria União Soviética, o que ela estava trabalhando nas suas ideias. Então, ateísmo do Estado, negação da história sagrada. E aí, o que eles trazem? O sobrenatural é indiscutível, existe, a gente é testemunha da antiguidade. Então, a gente sabe que o maravilhoso, o fantástico, o divino, ele existe. A burocracia literária, os comitês, a censura, e aí, o que ele traz? Caos, magia, destruição. A gente vê que toda vez que o livro tenta colocar a gente com 2 pés no chão, algo absurdo vai acontecer e vai provar que a vida é incontrolável.
Materialidade, cobiça por tudo. Gente, eu acho que eu nunca vou esquecer a ideia de que somos amigos, mas se você morrer, eu quero sua casa. Gente, 30 e poucas pessoas atrás do apartamento do homem. É um problema sério. Esses apartamentos eram comunitários, destinados. A gente está no meio da União Soviética, entendeu? Era um negócio diferente. A China teve o mesmo sistema. Então, tipo, se você quisesse ter uma televisão em casa, você teria que cumprir algumas demandas sociais e financeiras para você ganhar um ticket para ter uma TV em casa. Se você casasse, quisesse uma casa melhor, se você tivesse filho, preciso de uma casa com 2 quartos. Você teria que trabalhar mais, cumprir outras obrigações sociais, tipo, ajudar ali no grupo dos moradores, alguma coisa do gênero, para assim você ser capaz de ter uma casa maior. Então, é um sistema bem complicado e isso demonstra, né? Por mais que a gente se compadeça das pessoas, a ideia da hipocrisia, da ganância e até uma certa apatia, né? Sobre a violência e a repercussão disso. E todas as obras que a gente vai ver desse período, eles têm algo em comum, né? Que é essa literatura encomendada, que ela está dentro de um realismo socialista. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas foi um movimento literário que aconteceu, acho que em todos os países que passaram por questões econômicas e estatais semelhantes, e a pessoa não era livre para escrever exatamente o que queria, ela tinha que cumprir as agendas. Então, deixa de ser arte e passa a ser propaganda, né? Validação do regime. Mas a questão é, o que hoje a gente considera arte por arte? Porque tudo é político. Então, até quando a gente acha que a gente está fazendo arte por arte, a gente está fazendo a arte política. Tudo tem um viés, né? Porque alguns são mais escancarados como propaganda e são contratados. A gente viu isso em Mephisto. Exatamente. E aí a gente vai ter alguns elementos bem interessantes sobre os primeiros capítulos, né? A gente não tem heróis, temos vários personagens principais ali, vários narradores, e a gente vai trocando, saltando ali entre uma história e outra, um ponto de vista ou outro diferente. A ideia central dessa primeira parte, como a gente já observou, é a tentativa do próprio diabo de provar que Jesus, Deus e a divindade existe, diferente do que a própria realidade desses personagens quer pregar, né? Pregar que não existe. Que eles erraram o bichinho que fica na bengala, não é para ser um poodle. Lembra daquele erro de tradução é um cachorrão. É o cachorrão, não é um poodle. Foi um erro de tradução que alguns colocaram. Eu lembro que a Decote tinha uma das obras. E foi para Eu achei meio estranho também um poodle. Falei, um poodle na bengala do demônio? É aquele cachorrão. Lembra que Fausto a gente contou que não era um poodle o cachorro que ele se transformava lá, não era. A edição da Companhia das Letras está assim também, com poodle ou não? Está diferente lá? Tá como poodle mesmo, porque o original em russo tá como poodle. Entendeu? Mas foi um erro já pegando das traduções antigas do alemão do Fausto Goethe, que veio como poodle lá, aquele erro da palavra lá que eles colocaram do poodle. Sendo que é um cachorro de caça grande, né? E eu acho que um dos elementos mais interessantes dessa primeira meta é a ideia de espelho, né? Espelho moral. Que até então o diabo tecnicamente não fez nada ainda, ele só está mostrando o que as pessoas fazem. Mas a gente vai discutir sobre isso melhor nas próximas metas. E aí nós vamos ter o grande palco, né? O ateísmo do Estado, a arte como uma questão burocrática e crise habitacional acontecendo. Tá? Então, vamos começar aqui. A chave filosófica para essa obra está na epígrafe. Quem é desafiar? Afinal, sou parte da força que eternamente deseja o mal e eternamente faz o bem. Então, gente, de situações conflitantes, de problemas, coisas boas podem surgir? Do mal. A situação aqui é tão absurda que a gente fica até duvidando, né? Mas isso. Ele acaba provando que existe, isso que acabou. É um pouco que a gente vai ver. Será que ele vai tentar ali? Ele
ele acaba apontando os corruptos já nessa primeira meta, né? E aí, novamente, o diabo, ele vem trazer a corrupção ou ele só escancara a corrupção já existente nessas pessoas? O diabo veste no homem e tem aquela coisa também. Sabe quem o Uland me lembra? Lembra da série Lúcifer? Aham. Ele me lembra o jeito, assim, porque aquela coisa meio engraçada. O Monster. Que é engraçado, assim, cheio de piada. E o Lúcio da série traz exatamente essa interpretação, né? Eu não afloro nada. Você já tem toda a bondade e maldade que vocês podem presumir. Eu só demonstro o que já existe. Se não tem maldade, o que ele vai trabalhar? Se não tem corrupção, se não tem falhas. Mas a gente tem falha, a gente tem corrupção, a gente é mal também. É o que a Igreja Católica defende, né? Que ele não tem poder nenhum. O que ele quer fazer é trazer almas para ele, mas aquele poder mesmo ele não é comparável de Deus. Mais ou menos. Esse diabo daqui, ele não é um diabo cristão, tá? Ele é um diabo do autor. Então, é sempre bom a gente pode fazer essa conexão, mas é bom a gente também dividir um pouco, separar um pouco, porque senão a gente pode colocar o autor como se ele fosse um herege ou algo do gênero. Mas não é a intenção dele. Ele criou a própria interpretação do que seria Jesus e o que seria o diabo. Eu acho que ele nem era religioso, por falando besteira. Ele só quis trazer a crítica mesmo. É um diabo ateu, né? Mas ele acaba provando, porque ele está achando que Jesus não existe e tal. Ele vem mostrar assim: olha, tanto existe que eu sou o diabo aqui para provar. E ele esteve lá, ele fala: eu estava lá. Onde ele estava? Vocês pegaram onde ele estava? Vocês pegaram onde ele estava na hora da coisa do Pôncio Pilatos? Onde é que ele estava? Ele disse que estava lá. Onde ele estava? Percebi, não. Alguém pegou antes da gente chegar lá? A andorinha. Lembra que apareceu a andorinha? Sim, sim, sim. Era o Uland. O Uland é demais, gente. E o que acontece? Aqui, a ideia que ele vai trabalhar, assim, de uma forma muito genérica, vou colocar assim, é de que o Estado totalitário, essa Rússia socialista, ela era corrupta e que ele, como um artista, o autor agora, ele só vai expor o que já existe. Só que como ele não podia fazer um discurso direto, ele vai trazer no humor, na brincadeira, no fantástico. E aí ele vai usar um dos elementos mais emblemáticos dessa sociedade, que é a ideia de que a religião está morta. E aí a gente sempre vai bater na tecla de Jesus, cristianismo, etc., mas é toda ou qualquer religião. E isso foi feito em outros países também, né? Outros países que passaram por governos similares, a gente vai ver que a religião ela não se torna mais uma questão filosófica, ela se torna um exercício social. Tem um autor polêmico, porque eu sei que muita gente não gosta, porque ele é tipicamente conservador de direita, então as pessoas não gostam. Eu gosto de ler de tudo, gosto de ver de tudo, vocês sabem disso. É o Theodore Dalrymple. Dr. Daniels, ele usa um pseudônimo, Theodore Dalrymple. Ele escreveu um livro sobre países comunistas. Ele viajava para esses países, acompanhava tudo e escrevia. Caramba, gente. Tem cada coisa, vocês precisam ver. Eu vou tentar achar o nome do livro. É um livro de capa vermelha. Eu já li um livro dele também, gostei bastante. Não é esse, mas é um que ele fala do dia dele atendendo as pessoas no consultório médico público, né? E parece que ele está narrando a situação aqui do Brasil. Eu esqueci o nome. Psiquiatra. Acho que a faca entrou, alguma coisa assim, eu esqueci. Ou Podres de Mimado. A faca entrou é do Salman Rushdie, é outro. É Podres de Mimado. Eu já li esse também. Tem um capítulo de As Boas Mulheres da China que fala sobre... Aí, ó, Rani botou Viagens aos Confins do Comunismo. Que fala sobre a religião e como a religião, ou religiões, né, no caso, se tornam apenas exercícios sociais para você cumprir outras etiquetas sociais e não mais uma questão filosófica e espiritual. É interessante. E aí, vamos discutir os primeiros 2 capítulos. Capítulo 1, Nunca Falem com Estranhos. Capítulo 2, Pôncio de Pilatos.
Então, resumindo, a gente vai encontrar o editor, o Berlioz, que está ali conversando com um jovem poeta, o Ivan. Eles estão discutindo sobre a inexistência de Jesus, né? Porque saiu um artigo que falava assim, vamos descredibilizar a santidade da figura histórica de Jesus. Mas o outro discorda, ele fala assim, não precisava nem falar sobre a figura de Jesus, porque Jesus não existe. E aí eles estão num parque ali, no centro de Moscou, conversando, e eles são interrompidos, porque um cara tá ouvindo a conversa, tipo, tá fazendo umas caras e bocas, olhando assim para eles, e eles mesmos falam que é um homem estranho, diferente, e ele tem um quê de estrangeiro, mas que eles não conseguem identificar. Depois a gente vai entender que essa questão do estrangeiro é porque ele muda sutilmente para cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma leitura diferente dele, que é o Holland, né? E ele fala, não, Jesus existiu, tá? Tanto existiu que eu estava lá, eu vi, e eu estou aqui, né? Se ele não existisse, eu não estava aqui. E no meio da conversa, ele vai fazer uma previsão, vai falar assim, ó, tanto existe que isso aqui vai acontecer. Aí fala, olha, Berlioz vai ter a cabeça cortada, tá? Num acidente assim, assim, assado. E eles ficam tipo, né? O que dizer depois disso? E no capítulo 2, a gente vai ver que o Roland ele começa, ou a gente não sabe se é o Roland narrando ou o próprio Ivan sonhando, mas a gente tem uma representação literária do que seria o julgamento de Jesus. E a gente vê que depois Pilatos ele vai sofrer uma terrível enxaqueca. Ele sente uma certa afinidade, né, pela figura, mas ele acaba seguindo, né, cedendo à pressão pública e acaba executando Yeshua. E aí, gente, nós temos aqui dois momentos literários diferentes, tá? Quando a gente está lendo a história que se passa na Rússia, provavelmente a gente está vendo um texto que ele tem todas as características modernistas, né? Discurso de leitura livre de vez em quando, enfoque nos pensamentos, discussões e etc. E quando ele vai para essa narrativa passada, ele traz alguns elementos naturalistas, muito foco na paisagem, narrado em terceira pessoa. Então, assim, aqui a gente já viu a habilidade do autor, porque ele consegue fazer duas histórias dentro de uma, e elas são contadas, elas são escritas, elas são elaboradas em sua essência de forma bem distinta, tá? E isso demonstra que ele tinha muita habilidade como escritor, no exercício de escrever mesmo, não só contador de história. E Jean, pode falar? Dessa parte do capítulo, né, algumas coisas vale a pena a gente falar. Tudo isso, gente, eu tirei lá do site, tá? Esse Nunca Fale com Desconhecidos, que é a tradução da Café das Letras, não sei se vocês lembram dessa história da espionagem que tinha, e de você denunciar seus vizinhos o tempo inteiro, denuncie as pessoas que estão aí, nananana. O Partido Comunista de Stalin, ele espalhou mesmo a notícia que partidos estrangeiros o tempo todo estavam ali tentando derrubar o poder e tal, então existia aquela questão de que qualquer um pode ser espião. Acho aquele livro Sussurros, aqui pelo Gulag mostra também, como qualquer um fez qualquer coisa, deve ser espião, vai para o Gulag. E você vê que as pessoas aqui de repente desaparecem, né? Da casa onde os moram, aparece, some. Isso é uma coisa de mostrar como as pessoas do nada iam para os Gulags. A coisa é tão absurda, né? As pessoas do nada estavam lá no Gulag. E uma outra coisa também, a Cá até botou lá, esse nome Ponirov, do Ivan Nikolaevich, quer dizer sem teto, e esse Berlioz, ele tem a ver com aquele francês Louis Hector Berlioz, que escreveu a ópera da Nação de Fausto. Então tem tudo a ver ele colocar o nome aqui. E a Cá comentou também, mandou lá no grupo, a tradução de russo para estrangeiro alemão é similar. Então é muito comum falar que... Oi? Vou dar um banho, tire a roupa e ele para o Tá bom. Vou dar um banho.
Tá bom. É muito comum acharem que falar de estrangeiro está falando de alemão também, fazer essa mistura. E os estrangeiros, quando chegavam no país, eles obrigatoriamente eram monitorados pela NKVD, que depois virou a KGB, né? Então, tinha toda essa questão bem fechada lá. Pode seguir, tá? Eu vou ver se tem mais coisa aqui que eu tinha falado lá do site. Tá bom. Eu ia comentar também que parte dos locais que a gente vai ver aqui da Rússia moderna, dos anos 30, eram locais que o próprio autor vivia, tá? Essa cena inicial que passa nessa praça, esse lugar ali, Lagos do Patriota, um negócio assim, pertinho da casa dele. E lá nesse local tem hoje uma placa, que você na placa vê o gato, o Uland, e tem uma plaquinha. Eu vou até mandar no grupo. E esse livro marcou tanto a cultura da Rússia depois que ele foi liberado, né, oficialmente, que nesse local aqui que ele fala do bonde, as pessoas falam assim, porque tinha um bonde e tal, mas nessa época não existia bonde no lugar. As pessoas hoje acreditam que tem porque ele fala, mas não tinha bonde no lugar lá. E aquela marca de cigarro, nossa marca existe. Lá no site tem até fotos de como é. Ele fala sobre o porta-cigarros também, que aparece aquele triângulo lá, que é muito simbólico. E assim, tudo que você suspeitar que tiver cheiro de maçonaria nesse livro. Tudo. Porque ele bota muito elemento de maçonaria aqui. Esse símbolo mesmo do triângulo. O que mais? Acho que é isso. E aí, no capítulo 2, né, a gente está ali vendo esse momento onde ele meio que é obrigado a condenar Jesus, né? E a gente, obviamente, está na Judéia, né? Ali, região sul da Palestina. Estamos vivendo o domínio romano naquele território. E a gente vê ali que Pilatos ele está como prefeito, né? Então ele deve ter entre 26 a 36 anos. Ele coloca uma ideia desse personagem que até então a gente não tinha, essa dramaticidade, né? Tanto sobre suas opiniões e divergências, sobre o que ele sentia e como ele estava reagindo ao ter que tomar essas decisões. E é interessante que ele coloca Pilatos como muito simpatizante, mas não consegue deixar de cumprir o que tecnicamente ele deveria, né? E também tem alusão ao Templo de Jerusalém. Aqui a gente vai ver vários elementos bíblicos, mas não necessariamente é um reconto bíblico, tá, gente? Ele faz o reconto pela própria vontade dele, então não usem isso como parâmetro para compreender essa passagem. Agora, eu não lembro em que passagem isso acontece na Bíblia? Qual, Cá? Falei de novo, que eu perdi aqui. Eu tô na dúvida. Eu vou. Qual passagem? O julgamento, tudo, não lembro. Acho que é em Lucas 23:7. Aí 23:8 e 20, até 23. Vai estar nos evangelhos, né? Isso, de Evangelho de Lucas. Eu estava na dúvida. Qual? Vitor, pode falar? Essa questão do Pôncio Pilatos lavar as mãos, né, para os cristãos, né, e que, na verdade, tem um pouco a ver com essa coisa da arte, pela arte, poder ser, não está conectado uma arte à política, de alguma forma. Porque na hora que Pilatos lava as mãos, está condenando o cristianismo, né, Jesus. E quando tu faz uma arte que é isenta, entre aspas, de política, tu tá, digamos, aceitando aquilo que está acontecendo no teu país naquele momento, seja em qualquer país, mas naquele momento que tu tá fazendo a arte, tu faz uma arte sem ser política, tu tá aceitando que o que está acontecendo tá ok para ti, né? Isso aí. E aí também tem outros elementos. Gente, nesse livro aqui, quase tudo não é por acaso. Tipo, Jesus está com a
idade diferente, acho que ele está com 27 aqui, e a gente sabe que historicamente seria 33. Ele está vestido de azul, azul é uma cor sagrada para os judeus, então assim, esse livro, ele é um show de alegorias, tá? Se você passar... Ele não vem de Nazaré, ele vem do local onde antigamente tinha uma cidade que hoje é Nazaré. Ele fala da cidade de lá. Ele já usou o nome moderno, não usou... Não, ele usou o nome antigo, não o nome moderno. Isso. Então, assim, ele vai cometer, tecnicamente, vários erros ou acertos, e é a versão dele, né? Então, ele está recontando essa história, e é quase como eu estou lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, ai, qual é o nome, gente? Saramago. Estou adorando. Só que muda tudo. Muda tudo. Tudo. Ele conta a versão dele. Mas é bem dramático, tá? Tá me pegando a questão da dramaticidade. Tipo, José tem muito mais dúvidas, Maria também. Ele mostra muito como que era a vida da mulher e o que era esperado da mulher. Então, tem uma questão histórica interessantíssima. Vitor, pode falar. E eu vi mais ou menos nessa mesma pegada ao trabalho aqui. Supondo que fosse verdade, vocês acham que o demônio ia falar a verdade ou iam mentir? Mas não é o demônio que está contando, aquilo ali foi o Ivan. É o sonho do Ivan. É o sonho do Ivan. Ele vai escrever o sonho dele. Mas quem está presente lá? Eu acho que para provar sua existência e seu poder, ele pode colocar, inclusive, Deus mais acima do que seria, enfim, pode fazer o que quiser. Depende do interesse dele. Depende do que ele quiser, ele conta a verdade ou mentira. Porque a verdade aqui é que a gente vai ter que fazer aquele pacto de confiança, né? Acreditar no que o autor está propondo para a gente. Porque nós temos uma narrativa que, por si só, ela é fantástica e inventada, e dentro dessa narrativa temos outra. E aí a gente tem que fazer o pacto da confiança. A gente vai acreditar ou não. A gente pode acreditar duvidando, né? Afinal, é o pai da mentira. Mas quem é o pai da mentira? Não somos nós que mentimos? Por que ele tem que levar a má fama? Quem mente é a gente. Não botou palavras na nossa boca. É aquela questão, né, muito importante sobre livre-arbítrio. As escolhas ainda continuam sendo nossas. Por isso que a condenação ainda é nossa, por mais que sofremos influências externas. Eu acho que o pai da mentira é porque ele começou, né? Pois é, a gente vai ver outros aqui também. Não, acho que o primeiro mentiroso... Não, acho que já foi ele. Eu estou lembrando do segundo, da passagem bíblica lá, de onde está seu irmão? Eu, por acaso, sou guia do meu irmão, não vi. Eu lembrei também desse daí, do Caim, né? Mas é o segundo. Ele omite. Ele não mente. Ai. Então, a gente vai ver a ideia do crepúsculo da fé, nessa Moscou soviética, né? Ateísmo militante, a arrogância da elite. Então, essa ideia da ciência, ela toma proporções como ídolo, e aí isso aqui é trabalhado em Deuses Americanos, tá? Eu sei que o autor está meio cancelado, mas a obra dele é bem interessante por falar sobre a ideia de que ideias têm poder através das crenças de grupos, né, de pessoas, e que a força do pensamento é o que move os exemplos de fé, os milagres, etc. Então, se nós, no coletivo, depositarmos nossa mente, nossos pensamentos, nossa força energética para qualquer causa, essas coisas podem passar a acontecer. E aí ele usa os exemplos da internet, da inteligência artificial, da ciência e da própria fé cristã e em demais deuses. É bem interessante. Carinho, qual livro que é esse? De qual autor? Deuses Americanos, daquele Ney... Que não pode ser mais comentado, o Neil Gaiman. Neil Gaiman, isso aí. Eu comento sim. É o cara que escreveu Sandman, pô. Mas esse livro não é um livro de contos dele, de história, mas não virou uma série isso também, Deuses Americanos, se não me engano? Virou, Sim. E ele trabalha essa ideia de energia, força do pensamento
e que a crença em si, ela não precisa ser algo mirabolante, basta a pessoa crer que isso já tem poder. E aí vem daquelas ideias que eu comentei com vocês uma vez sobre campos energéticos, campos espirituais, dimensões, etc. Que aí entra um pouquinho na pseudociência, né, gente? Vamos consumir com calma. E a gente vai ver que a realidade aqui ela é muito repressiva, tá? Por mais que a gente ria, brinca e etc., eles estão vivendo uma realidade muito opressiva. E aí tem a arquitetura lógica, né, as 5 vias de São Tomás de Aquino, que aparece no primeiro capítulo, eu deixei aqui, e a gente pode revisitar isso aqui no final da obra, porque a gente tem 5 provas, né, e talvez a gente termine esse livro com provas a mais. Vou deixar só isso aqui no ar, depois a gente conversa. Nesse capítulo mesmo. Nesse capítulo que ele traz as 5. O Kant vai trazer a 6ª. Depois a gente pode acrescentar aí. E a 7ª é a morte de Belial, pô. O fato dele morrer mostra ali que o diabo sabia de tudo, e se o diabo existe, então Deus existe, é a 7ª prova. Isso aí, mas aí eu quero que vocês terminem o livro para a gente discutir isso. Aí, quando a gente terminar o livro, eu vou trazer as 5 de São Tomás de Aquino, a 6ª de Kant e a 7ª, que é desse livro, que é a morte de Belial, que é a prova do diabo. E aí a gente vai conversar um pouquinho. E aí, capítulo 3, a 7ª prova, né? O Wolland, ele afirma ter estado presente nesse julgamento de Pilatos. Berlioz, acreditando que ele é um louco, corre para telefonar, escorrega no óleo de girassol, derramado ali pela Anúncia, e é decapitado por um bonde, que é dirigido também por uma mulher, e acaba cumprindo, sem se dar conta, a profecia. Depois, no capítulo 4, a gente tem a perseguição, né? O Ivan vai tentar perseguir o Wolland, e é meio bizarro esse bando ali também. A gente vai ver que tem um intérprete de xadrez, um gato enorme, e ele acaba caindo no rio de Moscou, perde as roupas nessa fuga, e aí ele fica só de ceroulas andando pela rua. Então aqui começa já a graça, né? Tem segurando uma vela. Só antes lá da decapitação, como eu falei para vocês, os bondes não existiam, e ele fala no 1 que a moça vai ser do Partido Comunista. E a marca dela de que é do Partido Comunista é que ela usa uma bandana vermelha, carmesim vermelha, sei lá como é que ele fala aí, algo assim. E tinha mais alguma coisa nesse capítulo, deixa eu só colocar aqui das anotações que eu fiz. A cidade é Gamala, já que eu falei lá no capítulo 2. O Langessa Andorinha aí que aparece. Quando Jesus, naquele capítulo 2, fala assim, se acredita no poder, aí ele fala sobre dominação e poder, é uma crítica à própria Rússia, que tá criticando ali. E... Eita, tosse feia. E no 3, deixa eu ver o que eu marquei. Não, acho que foi isso. Eita! Aparece um dos personagens, alguém do secto, né? Com Berlioz. Alguém andando ali do secto com Berlioz. E esse que aparece andando, as roupas dele foi baseado nas roupas de alguém que aparece lá em Muscat, que eu não posso dizer quem é. Tá? Não dá para trazer esses elementos agora. Mas é bem interessante a gente ver que o tempo todo ele vai colocar uma grande crítica a Stalin e ao governo. Inclusive, o Wolland, ele tem um sotaque ali meio que aparece e desaparece. Eu falei isso lá no começo, eu esqueci. É por causa do Stalin que fazia isso, aquele sotaque que vai e some. Chamando Stalin de demônio. O hotel também que é mencionado ali, um Metropole, é um hotel em Moscou. Acho que ele foi construído em 99 a 1993, alguma coisa. E era conhecido por ser o point ali dos estrangeiros, né? Que a gente sabe que como eles estavam vivendo um sistema meio repressivo, os estrangeiros não podiam ficar em qualquer lugar.
Há também alusão à falta de mercadorias, né? Escassez dentro dos mercados, que era bem comum. Gente, nada aqui é por acaso, tudo aqui tem um duplo sentido para falar mal do Estado. E acho que é isso, no geral, acho que é isso, desse capítulo 3 aqui. Só uma lembrança aqui que Stalin estava estudando para ser padre, né? Depois ele desistiu da ideia. Ai, meu Deus. É que nem Hitler, que gostava de música, e alguma outra arte lá também que quase estudou isso e no Ele era final. pintor, fazia umas aquarelas, umas gravuras, uma coisa assim. Isso, e no final deu para política e deu no que deu, né? Por isso que devemos valorizar a arte. Pois é, teria salvado. Pois é. Se ele Exatamente. tivesse entrado na Escola de Belas Artes de Viena, quem sabe, né? Não teria acontecido o que aconteceu depois. A gente vai ver também alusão nesse capítulo da perseguição, falando sobre as condições de vida, né, no sistema soviético. Então, apartamentos comunitários eram bem comuns. Era comum também vários quartos e todo mundo dividindo cozinhas e banheiros, dependendo da localização, se você fosse solteiro, etc. A gente viu também algumas alusões à ideia do casamento, constituição de família, que já não era algo tão incentivado assim. Era necessário ter filhos, mas constituir família era uma coisa perigosa, né? A causa e o Estado deveria vir primeiro. Eu acho que é isso. E também tem, assim, não sei se vocês pegaram essa interpretação, mas eu particularmente gosto de que quando o Ivan mergulha na água, ele passa pelo batismo, né? Eu já comentei com vocês, acho que esses dias nos meus stories, que toda vez que vocês verem rios e travessias de rios, as pessoas, elas passam por mortes ou renascimentos simbólicos, né? Então, eu ainda estou esperando essa confirmação de que o Ivan ele passou por um momento de conversão. É um batismo, né? É que nem Tolkien, quando bota aqueles meninos, os hobbits lá na água e tal, é um batismo. E que ele muda, ele fica doido mesmo. E antes ele estava só teorizando, depois ele fica doidão. E ele se despe das roupas, despe de tudo, né? E ele sai com os elementos da maçonaria. Tem isso também. E o ícone, né? Ali é um momento de culto da maçonaria. Os cultos da maçonaria são muito fechados, né? Então a gente, historicamente, não sabe como é. Mas se você botar na internet culto maçonaria, aparece tudo que acontece. Como é a iniciação. Imagina que seja desse jeito, se ninguém tá mentindo. Tem um cara que eu sigo que, às vezes eu mando as coisas para cá, ele é maçom. E ele é cheio da teoria das conspirações. Não sei se ele é maçom, não, mas ele tem todos os objetos da maçonaria atrás do vídeo dele. Ele só diz que não é. Eu acho que ele é. Aí ele fala, olha, isso aqui é real, isso não é, papapá. Ele fala. E vocês perceberam que o Ivan tá com a camisa do Tolstói, que é aquela camisa de doido? Sim. Aquela com o negocinho azul. Foi homenagem mesmo. Com certeza. Na hora que eu li, eu falei assim, homenagem pro nosso doidinho, né? Nosso doidinho da terceira idade. No Guerra e Paz tem uma descrição bem detalhada, né, das cerimônias iniciais lá. E aí, vamos para o capítulo 5 e o capítulo 6. A gente vai ver que no 5 a notícia da morte do Berlioz chega, né? Na sede ali dessa... Não sei como é que se pronuncia isso. Massolite? Vou falar Massolite, entende? Massolite mesmo. Falar como se lê no Brasil. Onde os escritores estão mais preocupados com o cardápio de luxo do restaurante do que com a perda do colega. Aí depois o Ivan chega, né, e traz de baixo, carregando o ícone e a vela, gerando comoção. Como assim? Uma figurinha binonando assim de longe, de cerolas. Gente, essa parte é muito engraçada. Eu me acabei de rir. Me senti mal, né? Porque o cara tinha morrido. Tem uma parte antes também, porque ele vê ali o gato na perseguição, né? O gato andando. E aí o gato entra no lugar e a mulher reclama porque tem gato entrando, não porque o gato tá andando que nem gente. Cara, eu mesmo morri nessa parte. Aí no capítulo 6, o Ivan vai ser levado para a clínica, né, psiquiátrica. E ele tenta explicar a história, né, falando, olha, é um consultor, uma pessoa, um estrangeiro. Começa a falar lá de Pilatos,
que aconteceu isso, meu amigo morreu e eu preciso resolver. E todo mundo fica tratando a esquizofrenia e álcool. Ele teve um surto. E, gente, isso aqui era bem real, tá? Como que eu posso colocar? Não sei se a palavra exata é tortura, mas uma censura acontecia o tempo todo, né? Tipo, dentro de casa, você falava algo, seu pai virava assim, não fale isso, a gente não pode usar essa palavra, a gente vai usar assim, entendeu? Então, as pessoas eram direcionadas a suavizar seus discursos. Carol, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu não vou falar, eu acho que eu troquei os livros. Sobre aquela loucura que o Russo entrava geralmente após as bebedeiras. Dostoiévski usava muito. Você acabou de ler Crime e Castigo. Eu não lembro o nome, é Tremendo, Extremendo, alguma coisa. Aí achei que era nesse livro que citava, mas eu não tenho certeza. Seria Delirium Tremens, Carol? Isso, Marcelo, obrigada. Envolve umas alucinações doidas, assim. Eles gostavam disso, né? Uma coisa interessante sobre o capítulo 5 é que ele foi reescrito várias vezes, tá? Nas primeiras 2 versões que foram publicadas clandestinamente, em outros países, principalmente, as datas e as descrições mudam bastante. A gente vai ver que essa casa, que é citada ali no capítulo, né, esse bairro, esse local, ele não existiu de fato, mas a descrição é similar a outros que existiam, né? Essas casas culturais onde as pessoas se encontravam para beber e conversar. Deixa eu ver aqui alguma coisa mais interessante que eu tenho anotado para passar para vocês. Temos 12 escritores reunidos, né, nesse local. Alusão aos 12 discípulos. Essa aí é uma questão já bem direta. Deixa eu ver aqui. Tá tocando uma música. Não, perdão, depois eu vou separar uma música para mandar para vocês relacionada a esse capítulo, porque tem uma questão de musicalidade aqui também. E o tempo todo ele vai ficar citando a deuses, meus deuses, né? Que os personagens falam aqui, e parece que é uma alusão ao texto de A Morte de Ivan Ilitch. E também tem alusão a Wagner, alusão à obra de Wagner sobre Fausto do Goethe. Eu acho que é só, esse aqui não tem tantas informações, não. E aí do 6, deixa eu ver o que eu separei aqui de interessante também. A gente vai ver que o Ivan, quando ele vai para essa casa ali, né, uma casa de apoio, um sanatório, vocês podem observar que essa prática é bem comum, sempre que as pessoas estiverem incomodando e não necessariamente cometeram um crime, elas vão ser levadas para sanatórios. Aqui no Brasil também tinha a mesma política, né? Quem não conhece, a gente tem um hospital psiquiátrico muito famoso que era localizado em Barbacena, e tem livro da Daniela Herbex sobre isso. Então, ele meio que comete um atentado ali ao pudor, porque estava seminu, em roupas de baixo, e é levado para lá. E é um discurso muito confrontador, né? Porque, ok, ele está descrevendo algo absurdo, mas as pessoas nem tentam entender em que circunstâncias essas coisas aconteceram. Automaticamente ele é classificado como esquizofrênico, e tudo que ele fala já perde qualquer apoio, e ele o tempo todo fica brigando e sendo combatido de volta, né? Tentando amaciar o discurso dele para que ele se contenha. Pode falar? Mas aí não tem como. Ele focou muito no Pilatos. Ele focou muito que o professor era conhecido do Pilatos. Exatamente. Quando ele começou a contar, eu falei assim, amigo, para, sabe? Só fala que seu colega faleceu e que tinha uma pessoa envolvida. Só fala isso. Não entra nesse detalhe. Tem coisa que a gente não precisa contar.
Eu lembrei de mim mesma, que às vezes eu falo assim, não, isso aqui não acrescenta nada na história, vou só porque interessa. Mas ele podia ter falado menos. E aí, no capítulo 7, um apartamento sinistro, a gente vai ver Spo, que é um diretor de teatro de variedades, ele acorda de ressaca, né? E ele vai encontrar o Holland ali no seu quarto. E tá ali a trupe, o Holland, né? A gente vê que esse apartamento meio que tá sob nova direção, novos moradores, o apartamento de número 50, e ele vai teletransportar, né? O morador para outro lugar. Tipo assim, dá licencinha que eu quero esse apartamento. E no capítulo 8, a gente vai ter o duelo entre professor e poeta, que lá na clínica, o Stravinsky, ele está tentando convencer, né, o Ivan, através de uma questão de lógica, de que ele não pode perseguir o assassino ali, né, de Ceroulas, e que seria melhor ele ser internado e escrever o depoimento. E é muito engraçado, porque ele vai falando, o que você vai fazer quando você sair daqui? Aí ele, não, eu vou direto para a delegacia. Mas nesses trajes? Por quê, né? Vai para casa, se acalma. Não seria melhor você mandar um depoimento, alguma coisa do gênero? Gente, esse capítulo eu ria. Mas eu ria de, assim, de cair na gargalhada. Meu Deus do céu! A gente vai ver que esse Stepan, depende da tradução que está aí, que é o diretor do Teatro de Variedades, ele foi inspirado numa figura real, tá? Ele foi um conhecido do Bukagov, e depois, quando ele é enviado para lá, também é uma sátira, tá? Inclusive, essa personalidade e esse local, eles são citados em outras obras do autor, aparece num conto também, ele gostava desse lugar, e tem a ideia da porta, né? A porta ali, o apartamento, apartamento 50. Essa questão do teletransporte também é bem comum, é alusão aos gulags, das pessoas simplesmente desaparecerem, que isso meio que se torna rotina para os moradores de Moscou, daquela época. Mari, pode falar? Eu não sei se eu perdi um pouquinho no capítulo anterior, quando ele fala esquizofrenia, como foi dito. É, Perceberam que no capítulo 1, ele diz que esteve em várias instituições, né, de saúde, e fala assim, uma pena que eu não pude perguntar ao professor o que é esquizofrenia. Aí fala para o Ivan, então você vai ter que perguntar. No capítulo 1, ele já antecipa que o Ivan vai perguntar se isso é interessante, porque fui procurar, como foi dito, remete ao capítulo 1, e eu não tinha notado que tinha também uma predição, não só do Berlioz, mas também do Ivan. Exatamente. A gente vê, parece que eles estão dentro de um circuito já pré-definido, que as coisas vão acontecer como deveriam acontecer, e que isso de alguma forma já é esperado ou direcionado, será que a gente pode usar essa palavra? E aí, deixa eu separar aqui as curiosidades do capítulo que a gente estava conversando. Deixa eu ver. A maioria desses personagens desse capítulo do apartamento, eles têm alusão a pessoas reais da própria vida. A gente vai ver também que o tempo todo as ações do Holland paródias ou brincadeiras com ações que o próprio Stalin também tinha na vida real. E eu acho que é isso. Acho que desse capítulo é isso. E aí no outro capítulo, um pouquinho menor, a gente vai ver que esse hospital que o Ivan é internado, ele provavelmente foi inspirado num hospital municipal de Moscou, que foi construído em 1907, e provavelmente o autor frequentou, já visitou em algum momento. Esse hotel, como eu falei para vocês, é real também, o hotel que é citado. E a gente vê que algumas anotações, algumas coisas que acontecem, que são citadas ali, também fazem alusão à maçonaria, tá? A maçonaria ela é citada ali constantemente na obra,
nos pormenores, símbolos, alusões. E eu queria entender se o Kafka era maçom ou ele estava fazendo isso de sacanagem, mas ele colocou a maçonaria o tempo todo. Nada dessa questão da maçonaria, não peguei nada. Aqui na live, tô pegando. No livro das Esposas fala que ele se tornou bastante apegado, né, aos textos religiosos. Vou tentar separar pra gente. Ele tem demais, gente. Eu não entendi de onde. Não sei, eu fiquei na dúvida. Ele era ou ele estava só sacaneando? Porque eu não tô podendo confiar em nada que esse homem fala, que ele tá sacaneando todo mundo, né? E aí, vamos pro último capítulo. Pra gente finalizar, que é o capítulo 9, que, resumindo bem rapidinho, a gente tem o Nicanor, ele é presidente da Associação de Moradores, e ele recebe o suborno do Corrivier para poder permitir que o Ronald fique ali no apartamento. E esse dinheiro, que é os rublos, né, é transformado magicamente em dólares estrangeiros e acaba levando depois ele à prisão, né, pela polícia secreta. Aqui, novamente, é uma denúncia, como a gente já conversou várias vezes, não se podia ter dinheiro estrangeiro nessa época, a entrada de dinheiro de fora era bem controlada, então por si só você ter dólares ou outras moedas já seria um crime. O suborno em si não era exatamente o problema, mas ser pego era, né? E tem aqui uns outros detalhezinhos, né? O Nicanor, ele tem uma origem rural, né? E aí, sendo um pouquinho elitista, o próprio autor ele tinha uma visão um pouco negativa, né, sobre provincianos que eram promovidos dentro desse sistema e que ganhavam poder. Ele achava que essas pessoas elas tinham chances a atender mais a corrupção, e aqui é uma visão um pouco limitante do próprio autor, né? Não tem como a gente não discutir isso. A questão do espaço habitacional, que a gente já falou, que era muito comum, né, essas casas, essa briga por espaço, por acomodações melhores. Tem as discussões também sobre como era o estilo de vida dessas pessoas, a alimentação, né, a pessoa comia ali, carne não era uma coisa muito comum, as pessoas passavam necessidades em vários níveis, até as pessoas que estavam em melhor condição de vida, também sofriam de alguma forma com alimentos ou mantimentos racionados. Algumas alusões também aqui aos irmãos Karamazov, tá? Ele vai falar sobre jaqueta xadrez, boné de hóquei, pince-nez. Isso é alusão a alguns personagens e caracterização que eles tiveram em Os Irmãos Karamazov. Deixa eu ver aqui também. Tem alusão também ao capote do Gogol, que eu já comentei com vocês. O Gogol, ele foi o autor preferido do Mikhail. Então, eu acho que é muito difícil a gente não tentar desassociar essa obra, né? Porque ele, como ele era grande fã, isso influenciou o estilo de escrita dele. A questão dos turistas, né? Como eu comentei com vocês, os estrangeiros, todas as visitas de fora eram feitas por uma organização específica da União Soviética, que funcionava mais ou menos como uma agência de viagem. É mais ou menos o que é feito hoje na Coreia do Norte. Você não pode simplesmente ir para o país. Normalmente você tem que estar ligado a uma organização específica de dentro, que são poucas, eu acho que são só 2 ou 1, e através dessa conexão você consegue entrar no país. E lá, normalmente, você vai com tudo muito pré-definido. E as áreas que os turistas podem acessar são limitadas, você não pode ir para qualquer lugar do país também. E era mais ou menos a mesma coisa que estava acontecendo na União Soviética. Mari, você quer falar alguma coisa ou a mãozinha ficou só levantada? Ficou levantada, desculpa. Não, tudo bem, só queria confirmar. A gente vai ver também que
como tinha essa limitação, o pessoal não podia transitar muito, então é meio estranho, né? O Holland está ali o tempo todo livre, andando. Ele, por si só, ele já chamaria bastante atenção. A questão das moedas, né, estrangeiras, a gente vai ver que essa ideia dos rublos é um erro ou foi algo proposital do autor, porque a moeda oficial não era rublo, era chevonit. E o rublo era uma moeda utilizada, mas não era oficial. Eles eram proibidos, como eu comentei, de possuir moeda estrangeira, também de especular na bolsa, etc. E, inclusive, a especulação de moeda estrangeira é considerado crime capital. E dava BO, gente, podia até morrer. E acho que é isso. A gente vai ver muita coisa ainda. Desculpa a ausência, a Julinha tá com febre. Então eu tava ali resolvendo as coisas, mas eu tava ouvindo de longe. Eu acho que é isso, acho que eu consegui trazer todas as curiosidades. Assim, esses capítulos iniciais, principalmente a primeira meta, é só pra gente sentir o clima, gente. O negócio vai ficar ainda melhor. Muito. Meninas, Opa, pode falar. desculpa, vocês chegaram a pegar a referência que vocês pegaram um bocado, que eu estava vendo aqui, que o apartamento edifício 302 bis, que seria uma referência à casa do Bulgakov, que ele morava no 10, aí 302 bis seria 35 vezes 2, 10. Lá no site fala isso. Ele fala isso. Muito legal. Gente, ele botou a vida toda ali, né? Eu fiquei pensando no primeiro apartamento que o Ivan entra, porque ele é muito específico, né? Apartamento 13, número 47, algo assim. Eu fiquei, mas não consegui ligar com nada também. E gravem o fato dele ter tentado dele ter queimado o manuscrito dele. Gravem isso. O próprio Bulgakov ter feito isso com esse livro. Queimou e depois fez de novo. Gravem isso, que é importante para dentro dessa própria obra. E é isso, gente. Esse livro é muito legal. Eu adoro esse livro. Muito bom. E eu ia comentar que esse prédio existe, gente. Tem 2 museus lá. O prédio do apartamento 50. Tá lá ainda. Eu só queria falar que ela proibiu o dinheiro estrangeiro, mas o Stalin mesmo passou o perigo 2 vezes, senão o sonho soviético dele acabava. 2 vezes ele recebeu ajuda do estrangeiro. Amigo, você já viu o cara lá da Coreia do Norte, que adora esportes americanos, fica contratando um monte de astros da NBA para poder ir lá jogar e se divertir com ele? Hipocrisia que se fala, né? O que seria do ser humano sem hipocrisia? Isso. As pessoas são assim. Era bem comum. E as fontes do material vão para a plataforma. Essa gravação vai para o YouTube, como eu já comentei com vocês. Fiquem ligados lá no tópico específico, que a gente sempre manda algumas coisinhas. Essa semana eu vou começar a segunda meta e conforme eu for lendo, eu vou mandando curiosidades para vocês. Eu só coloquei aqui que lá na praça tem a plaquinha deles, ó. Essa plaquinha é real, que é proibido o Belmont, o Ulan e o Koryov lá. Bem legal. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que o alfabeto cirílico tem 23 letras, não 23 como o latino. Eu não sabia. O Natal deles também é outra data, tem umas coisas diferentes. Ué, gente, tem pessoas vivendo no calendário lunar até hoje. Tipo, a gravidez não é 9 meses, é 10. Porque é Tulu. Eu tentei aprender russo e o primeiro empecilho é justamente o alfabeto cirílico, das 33 letras, né? E eu tentei botar, na época, 30 anos atrás, no Windows, em russo, e aí o teclado não tem 33 teclas, não tem como colocar se não tiver um teclado. Muito bom. É difícil, né? A gente pode pedir uma reencarnação na Serrusca. A gente nasce sabendo falar. Não. Mas tem muita palavra brasileira igual, tem muita palavra em português que é parecida. Não é tão difícil, na verdade. Eu acho que eu também tentei aprender É que assim, o começo é mais difícil. o latim
invadiu muitos lugares, né? Então, tem latim, tem português do Japão, mas às vezes é por causa do latim, né? Não tem várias palavras que você entenderia se você ouve assim, você fala, eu entendi tal coisa. Diferente, Eu por s- exemplo, de uma outra língua. Por exemplo, a palavra perspectiva em russo quer dizer avenida. Bem diferentão. E aí, deixa eu só rapidinho parar a Jan aqui. Eu queria só terminar de mostrar o material para a gente finalizar, que eu deixei, não sei se pode ser considerado spoiler, mas eu deixei mais informaçõezinhas extras aqui. Eu deixei aqui algumas figuras interessantes, tá? Que vão aparecer. Aí mandei o resuminho que eu tinha gerado na IA para vocês lá no tópico, botei aqui também. E aí a bibliografia. E é isso. Vocês querem comentar algo mais? Querem trazer mais alguma informação, pessoal? Eu tô adorando. E vocês? Tô Esse gostando mais livro do é que eu muito louco, eu imaginava. já li faz muito tempo, eu tô aqui só ouvindo, mas ele é muito engraçado, muito louco. Eu gostei de quando eu li, mas eu confesso que as referências todas são muito longe da gente, né? Pela época, pelo país, por tudo, realmente, eu acho que perdi quase todas as referências do que ele queria dizer, porque ele é bem doido, mais para frente ainda mais doido ainda, mas ele é legal. É muito divertido. Surpreendente, né? Acho que é isso. Jean, você pode vir aqui fechar pra gente? Vou fechar que a Julinha tá com febre também. Obrigada pela participação de vocês. Quando eu subir o material, eu aviso, tá bom? E vamos